Hoje eu vou te contar 4 coisas que eu comecei a fazer depois que eu entendi como a mente funcionava. E eu já te adianto que o 4º ponto, né, foi o que eu menos esperava que fosse fazer diferença. Ponto número 1, eu parei de me culpar por procrastinar. A primeira coisa que mudou na minha vida foi parar de me culpar quando eu procrastinava, tá? Eu achava, né, que procrastinar era preguiça, que era falta de comprometimento, que era um defeito meu. E cada vez que eu deixava algo para depois, vinha um ciclo de culpa e autocrítica, né, que me deixava ali ainda mais travada. E aí, estudando psicologia, eu entendi que a gente procrastina para escapar de um desconforto emocional. Então, que desconforto pode ser esse? Medo, ansiedade, insegurança, tédio, algo que o seu cérebro entende que você vai gastar muita energia para realizar, e aí logo ele via aquela tarefa como algo, eu não quero fazer não, vamos evitar? E sabe o que piora esse ciclo? A culpa, porque quando você se culpa, gera ainda mais desconforto emocional. E aí o cérebro de fato quer fugir daquilo, né? Então é um ciclo que se alimenta sozinho, percebe? E o livro, né, que pode te ajudar a lidar com isso, se chama Autocompaixão. Ele mostra com dados científicos, né, que pessoas que praticam ali a autocompaixão, elas procrastinam menos do que as pessoas que se autocriticam. Percebe? Não mais, menos. Porque quando você para de se punir, o desconforto emocional diminui e a tarefa fica emocionalmente mais acessível. E aí o que eu comecei a fazer foi simples. Quando eu percebia que eu estava ali evitando algo, eu me perguntava, de que emoção eu estou tentando escapar agora? E aí essa pergunta me ajudou a sair do piloto automático. Ponto número 2, eu parei de me comparar com as outras pessoas. Gente, o segundo ponto foi parar de me comparar, né? E eu preciso ser bem honesta, né? Esse foi o mais difícil. E ainda é, não vou mentir. A psicologia, né, ela explica que comparar é um comportamento humano natural. O problema, então, não é a comparação em si. O problema é quando você usa a vida dos outros como medida do seu valor, tá? E, obviamente, com as redes sociais, esse problema explodiu, né? Porque você compara os seus bastidores com o palco dos outros. Você vê o resultado final da vida de alguém e compara com o seu processo. E também ali, obviamente, você vê um recorte da vida da pessoa, porque nem sempre a vida é toda aquela beleza que a gente passa nas redes sociais, né? Logo, é uma comparação fundamentalmente injusta, né? E você sempre vai sair perdendo dela. A pesquisadora Brené Brown, né, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, fala sobre como a comparação constante é um dos maiores inimigos da conexão com a própria vida. Porque quando você está olhando para o lado, você não está olhando para frente, obviamente, né? O que eu comecei a fazer foi me inspirar ao invés de me comparar. Quando eu sinto aquela pontada de comparação, eu me pergunto, o que eu admiro nessa pessoa e o que eu posso aprender com ela? Ponto número 3, eu parei de procurar motivação e eu comecei a diminuir os obstáculos. Esse vai contra tudo que a gente ouve por aí, tá? Eu passei anos esperando me sentir motivada para agir, esperando acordar com vontade de treinar, né, com energia para estudar, com disposição para fazer o que eu precisava. Só que essa motivação raramente aparecia. E aí eu aprendi algo que virou, né, a minha chavinha aqui. Eu entendi que a motivação, ela não vem antes da ação, ela vem depois. No livro Hábitos Atômicos, o autor explica que o maior inimigo da consistência não é a falta de motivação, são os atritos, ou seja, são os pequenos obstáculos que existem entre você e o comportamento que você quer ter. Então, se você quer beber mais água, coloca a garrafa em cima da mesa, não dentro da geladeira. Se você quer passar a treinar, escolha uma academia mais próxima da sua casa, deixa a sua roupa já ali separada, tá? Se você quer ler mais, por exemplo, coloca o livro no travesseiro e deixa o celular lá do outro lado do quarto. Você precisa facilitar as coisas e fazer mesmo sem motivação para tal. O que eu comecei a fazer foi mudar a minha pergunta. Então eu parei de perguntar como eu vou me motivar para isso. E aí eu comecei a perguntar como eu posso tornar isso mais fácil e aonde eu encaixo esse novo hábito, né, que eu quero começar a fazer no meu dia a dia. Último e 4º ponto, né? Eu parei de
negligenciar a minha saúde, gente. Isso era o que eu menos esperava ali, acreditava que fizesse a diferença na minha saúde mental, tá? Mas mudou tudo. Por muito tempo, eu tratei a saúde física como algo separado da saúde mental. Eu achava que cuidar do corpo era vaidade, era algo para quando eu tivesse tempo, era o último ali da minha lista, né? E no livro Por que Dormimos, né, do neurocientista Matthew Walker, ele mostra ali que uma única noite de sono ruim já compromete significativamente a regulação emocional, tomada de decisão e memória. Uma noite. E inúmeras pesquisas mostram que o exercício é uma das ferramentas mais poderosas que existe para tratar a ansiedade e depressão. Não como um substituto da terapia, tá, gente? Mas como um aliado, um complemento a ela. Então, o que a gente percebe? Que o corpo e a mente não são separados. Quando eu negligencio o sono, o movimento e a alimentação, eu estou diretamente comprometendo a minha capacidade emocional, né? Eu não tenho recursos internos para lidar com a vida. E o que eu comecei a fazer foi tratar o sono, o movimento e a alimentação como pilares da saúde mental, não como extras. Porque quando o corpo tá bem, a mente tem muito mais recursos para tudo que precisa enfrentar. E essas 4 mudanças não aconteceram de uma vez, tá, gente? Foram pequenas transformações que se acumularam ao longo do tempo. E o que elas têm em comum é isso. Todas, né, partiram de entender como a mente realmente funciona. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com alguém que precisa começar a aplicar isso daí na sua vida, tá bom, gente? Inclusive, eu tenho um desafio prático, rápido, tá? Que ajuda você a lidar aí com os pensamentos que você tem no seu dia a dia, que também acabam comprometendo todos esses pilares que eu falei, né? Quando a mente não tá bem, obviamente, é mais difícil da gente conseguir ter motivação, disciplina, enfim. E eu vou deixar o link desse treinamento, desse desafio de 7 dias para você lidar com esses pensamentos negativos no link da descrição, tá bom, gente? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!